final de julho, o governo federal, através do Plano Nacional de Segurança, enviou ao Rio de Janeiro tropas das Forças Armadas para tentar conter a onda de violência que tem atingido o estado. Para falar sobre a repercussão dessa medida e dos problemas que o Rio enfrenta, eu recebo a presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj, deputada Marta Rocha. Deputada, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre esse envio das tropas, que foi essa medida mais recente para tentar conter essa onda de violência aqui no estado. Como é que a senhora avalia essa medida? Muitos especialistas têm questionado a efetividade, né, dessa proposição do governo federal. Nós, na Comissão de Segurança Pública, fizemos uma grande audiência sobre roubo de carga, que é um crime que se destaca nesse momento e que é também um crime que é um braço do tráfico de drogas. Em razão dessa audiência pública, nós elencamos 14 estratégias de enfrentamento e tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho ao então ministro da Justiça, ministro Osmar Serralho. E naquele momento, ele verbalizou que o governo federal iria dar o seu apoio ao enfrentamento dessa grave crise na segurança pública. Se nós temos uma grave crise financeira, não menos grave é a questão da segurança pública. E eu sempre penso, né, que o governo federal ele tem que entender que ele tem uma competência concorrente. Embora seja constitucionalmente a tarefa da administração das forças de segurança por parte do Estado, o governo federal, que é quem mais arrecada, ele levou na Constituição a boa parte dos tributos, ele tem que participar de uma forma mais efetiva no enfrentamento dessa questão. Então, se de um lado o governo federal se dispõe a participar, e eu quero registrar aqui que nós tivemos outras experiências, por exemplo, a participação das Forças Armadas nas ocupações que antecederam os projetos das UPPs, nesse momento, eu tenho meus questionamentos quanto a essa participação, né? Só para se ter uma ideia, no último episódio que envolveu a operação do Complexo do Lins, né, nós tivemos a participação de cerca de 5.000 homens das forças federais, entre Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Isso foi o dobro do número utilizado na ocupação do Alemão. E nós tínhamos 40 mandados de prisão, tivemos a efetividade de cumprimento de apenas 18 e não apreendemos nenhum fuzil. E quando você olha para trás nas ocorrências policiais, você vai ver que naquela autoestrada ali na Grajaú-Jacarepaguá, há notícia, né, de confronto entre traficantes e de roubo de veículos com uso de fuzil. Então, eu quero acreditar que houve falta de planejamento e falta de ações de inteligência. E é um questionamento muito particular meu que diz o seguinte: nessa gestão da lei e da ordem, né, que é dessa forma que as Forças Armadas se apresentam, o governo federal acaba gastando uma verba para o deslocamento desses integrantes das forças federais. Existe, né? Um custo bastante Existe um custo expressivo, né? Eu me pergunto, né, o que impede ao governo federal de, ao invés de gastar esse dinheiro com um deslocamento de pessoas que não conhecem a realidade do estado do Rio de Janeiro, por que não, né, outorgar essa mesma verba ou parte dessa verba às forças policiais, à Secretaria de Segurança, para que a Secretaria de Segurança potencialize, por exemplo, o uso dos servidores policiais. Então, poderia utilizar no RAS, que é esse regime de adicional de serviço, que dá capilaridade no policiamento preventivo, que no muitos policiais, por exemplo, deixaram de fazer porque não estão tendo pagamento dessas horas extras, né, por parte do governo do estado. É bom que se diga que será muito difícil um policial aderir a esse projeto, porque o RAS utilizado, que foi obrigatório nas Olimpíadas, ainda não foi pago. E nós já temos 1 ano do término das Olimpíadas. Então, talvez fosse melhor, né, usar essa verba
esse tipo de investimento financeiro diretamente à disposição do Estado. E a outra coisa também que particularmente me incomoda até como servidora da segurança pública, como gestora da segurança pública, é esse manto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. As tropas chegaram e saíram. Depois, as tropas voltaram numa operação que eu quero lembrar aqui, a fala do próprio ministro, que disse que o resultado foi razoável. Nós não podemos esperar um resultado razoável. E disse que, inclusive, não é possível combater o crime o tempo todo, né? Todos os crimes o tempo todo. Exatamente, isso eu até concordo com ele. Então, se não é possível combater todos os crimes o tempo todo, porque a mancha criminal, ela se movimenta no tipo penal, né? O roubo de carga é um belo exemplo disso. É porque ele disse isso no contexto do roubo de carga, porque as tropas ocuparam algumas vias e ainda assim aconteceram casos de roubo de carga em outros locais. Porque não tem ações de inteligência, né? Então, se a mancha criminal ela se movimenta, seja no tipo penal ou na territorialidade, quando eu tenho ações de inteligência, eu consigo fazer o planejamento daquela ação, né? E consigo fazer também uma projeção do resultado daquela ação. Então, se eu estou fazendo, né, a contenção daquela área que é Pavuna, Chapadão, Pedreira, mas existem outros lugares onde há uma incidência maior. Então, eu tenho que saber se o grupo criminoso que está atuando naquela área, ele atua em outras áreas, para eu também fazer a contenção, né, o que a gente chama de redução de danos, de outras áreas. Então, eu acho assim, que não adianta chegar no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade do Rio de Janeiro, apenas com quantitativo expressivo de policiais, de servidores das Forças Armadas, mas, no meu sentir, a falta de planejamento e falta de ações de inteligência. Porque 5.000 pessoas envolvidas numa ação não pode ser o resultado apenas, né, de 18 mandados de prisão e nenhum fuzil apreendido. Isso poderia ser feito pela própria Polícia do Estado, né? Eu quero te dar um exemplo, né, aqui. Nós vivenciamos essa semana os 11 anos da Lei Maria da Penha. E as delegacias de mulheres, as 14 delegacias de mulheres, fizeram uma operação com nome até muito curioso, chamado Comigo Não Violão. Essas delegacias prenderam mais de 60 autores de violência física e sexual e apreenderam 4 armas de fogo. E eu posso garantir a você que cada delegacia participou no máximo com uma equipe de 4 pessoas. Mas então, houve uma ação de inteligência. 70 pessoas, não chegaram a 100 pessoas, embora eu não tenha uma informação detalhada disso, a minha experiência como ex-chefe me permite dizer. Mas eu quero te dizer exatamente isso. Houve um trabalho anterior de inteligência para monitorar essas pessoas, para efetivar, para dar celeridade no cumprimento dos mandados de prisão. Então, eu acho que aconteceu algo que precisa ser aprimorado, né? E eu volto a insistir. O governo federal tem que entender que a participação dele não pode ser do jeito que o governo federal acha que é melhor. O governo federal tem que entender que essa participação tem que ser de acordo com aquilo que necessita o secretário de Segurança, o comandante da PM, inclusive, né? O chefe da Polícia Civil, pensado nesse contexto. Deputada, porque, inclusive, em relação a essa questão do roubo de cargas, por exemplo, esse é um problema que afeta a economia do Estado, e não só do Estado, afeta a economia do país inteiro. A gente tem notícia de que alguns motoristas, por exemplo, já estão se recusando a trazer o material para o Rio de Janeiro, com medo da ação desses criminosos, que é uma ação muito violenta. A gente sabe que esses motoristas são abordados muitas vezes com fuzis nas estradas, como a senhora falou, e aí há o prejuízo daquela carga, daqueles caminhões, da vida dessas pessoas que estão envolvidas. Então, tentar conter tudo isso, como a senhora falou, precisa dessa inteligência, né, dessas ações articuladas, e a população está um pouco também, como a senhora disse, sem saber. A população e a classe política interessada também em solucionar esse problema
sem saber qual é a estratégia efetiva do governo federal. Por mais que algumas coisas precisem ser mantidas em sigilo, é preciso ter um mínimo de conhecimento de qual é a proposta, né? Eu quero te dar um exemplo de uma audiência pública que nós também realizamos na Comissão de Segurança, que foi sobre o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano foi uma obra que levou 40 anos para acontecer, o custo de 2 bilhões, e a finalidade dela era exatamente essa que você falou, o escoamento de cargas de modo, né, a esvaziar as vias ordinárias da cidade do Rio de Janeiro, da grande região metropolitana. O episódio que aconteceu no Arco Metropolitano, que culminou com a morte, né, de 2 vigilantes, e o terceiro vigilante que levou um tiro de fuzil na mão e ficou sem parte da mão, isso acarretou o quê? Que aquela via que deveria receber cerca de 30 mil veículos não recebe mais do que 15 mil veículos ao mês. Então, o que aconteceu com aquela via? Há uma consciência coletiva de que aquela via é uma via perigosa. Então, o escoamento que poderia ser importante ser feito ali, não acontece. E se continuar do jeito que está, as empresas transportadoras de carga, elas vão deixar o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos, de repente, ter produtos que não vão chegar ao Rio de Janeiro. Nós ouvimos aqui, por exemplo, a questão dos Correios nessa audiência. O quanto os carteiros ficam apavorados. É um exercício que eu convido as pessoas a fazerem, né? Pedir para entregar alguma coisa pelo correio. As coisas os locais estão sendo colocados como locais inseguros e simplesmente você não consegue mais receber. As pessoas pagam e tem que ir numa central buscar o produto, né? Então, ou então a gente vê cenas como a gente viu recentemente do próprio caminhão do Sedex, por exemplo, sendo, né, sequestrado, vamos dizer assim, pelos criminosos, e aquilo sendo levado, aquela carga toda para a comunidade, se perdendo, e a população perdendo. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Né? Para onde vai essa carga roubada? Ela não vai para a casa da gente diretamente, né? Tem um comércio ilegal que vive da venda da carga roubada, né? Nós temos notícia de venda desses produtos dentro dos trens. Nós não podemos exigir, né? A concessionária ela não tem poder de polícia. O que ela pode fazer é pegar, identificando a possibilidade de venda pelo preço que se indique carga roubada, apresentar isso a um policial militar que vai conduzir a uma delegacia de polícia. É aí que está a ação da inteligência. Por que o tráfico abriu um braço no roubo de carga? Porque é fácil, é rápido. O tráfico, quando eu pensar no crime, eu tenho que pensar pelo exercício da atividade financeira. De um lado tem alguém que quer comprar, por isso eu vou ter alguém que quer vender. Então, se eu estou vendendo uma carga que no mercado formal ela está custando R$10 e ela é escoada rapidamente para dentro de uma comunidade e é vendida por 1/4 do preço, alguma coisa está errada. Então, onde é que no próprio centro da cidade, a gente vê muitos casos assim, né? De produtos que deveriam custar R$40, estão custando 10 e a população compra sem se questionar de onde vem aquilo também. Contribui também para esse mercado. Mas eu tenho absoluta certeza, claro que a gente tem que questionar a população que compra e aquece esse mercado. É a mesma coisa da pirataria. É evidente que nós temos que questionar. Mas essa população que não tem um conteúdo ético para dizer não àquele produto pirateado, roubado, pelo simples preço mais barato, qual vai ser a maneira da população entender? No rigor da lei. Se eu consigo identificar, e eu tenho obrigação de identificar quem é o receptador, né? Porque esse negócio não fica dentro de uma geladeira na casa de ninguém. Isso vamos dizer, isso é dividido, né? Isso é repassado por preço muito mais baixo. Se eu tenho a prisão dos receptadores, se eu tenho a identificação das quadrilhas, sem dúvida nenhuma, os resultados das ações policiais, seja no policiamento preventivo ou seja na investigação, vai ser uma forma efetiva de enfrentar essa criminalidade. Deputada, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, saia daí.